Graça e paz a todos. Compartilho com você a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jasão, procurando trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Esse é o relato que Lucas faz da missão de Paulo em Tessalônica. Tessalônica, que havia sido capital da Macedônia, que havia sido uma das grandes cidades do Império Romano, e até hoje Tessalônica é uma das grandes cidades da Grécia. Naquela cidade, então, Paulo chega e vai à sinagoga. Sinagoga era onde se reuniam os judeus para o estudo da palavra, das Escrituras, mas não só os judeus, mas aqueles também que eram tementes a Deus, os gentios que criam no Deus de Israel, em Yahvé. Então ali eles se reuniam, e a primeira coisa que Paulo fazia quando chegava numa cidade era ir até uma sinagoga. Talvez por isso ele escreva nas suas cartas, como na carta aos Romanos, que a salvação vem primeiro aos judeus e também para o grego. Mas então, primeiramente, ele procurava uma sinagoga. E nesta sinagoga ele explicava, expunha as Escrituras. E o objetivo da ministração que Paulo fazia era ensinar, era demonstrar que o Cristo tão aguardado, tão esperado, era Jesus. Era o Jesus que ele anunciava, era o Cristo Salvador. E ele então por 3 sábados anunciou ali na sinagoga em Tessalônica, e como de costume também, ele foi expulso da sinagoga, ele foi convidado a se retirar da sinagoga, porque ele expunha a palavra de uma forma que os judeus, que eram mais apegados à tradição, que eram mais apegados aos costumes, não aceitavam. Eles não aceitaram que Jesus poderia ser o Cristo, o Salvador, porque Jesus havia morrido na cruz, porque Jesus não havia libertado eles da tirania romana. Enfim, por vários motivos, eles rejeitaram a Jesus e continuavam rejeitando. E Paulo mostrava nos seus ensinamentos que Jesus era o Cristo. Mas interessante, e por isso eu fiz questão de ler até lá o trecho em que Paulo está lá em Bereia, para que a gente possa fazer uma rápida comparação, onde Lucas destaca que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica.
Porque o que acontecia em Tessalônica e na maioria das outras cidades onde Paulo era corrido da sinagoga? Não havia essa busca de conhecimento. Nós percebemos que não havia esse interesse em comparar o que Paulo estava falando pelas Escrituras, porque Paulo não leva nenhum livro de filosofia da época. Paulo poderia levar, ele tinha muito conhecimento filosófico. Ele poderia levar algum pensamento filosófico para debater, mas não. Paulo expunha as Escrituras. Ele explicava, ele demonstrava que Jesus era o Cristo por meio das Escrituras. E não havendo, como em Tessalônica, não havendo um argumento, e muitas vezes é assim, não há um argumento como se chama hoje teológico. As pessoas não mais se argumentam ou argumentam a partir da palavra, elas buscam outras formas, outras fontes. E quando não há um argumento teológico, quando não há um fundamento bíblico para uma defesa ou até mesmo para um confronto, as pessoas partem como se partia em Tessalônica e em outros lugares, expulsando. Não havia um debate teológico. Em Bereia, a Bíblia diz que eles eram mais nobres, porque eles... O que Paulo está falando sobre as Escrituras? Vou ler a Escritura, eu vou ver se isso é verdade, eu vou ver se isso procede. E conforme for, quem sabe eu discuta, quem sabe tenho alguma dúvida. Mas em Tessalônica não, como na maioria das cidades, eles partiram logo para a inveja, partiram logo para aquela questão de tirar Paulo da sinagoga, expulsar ele, porque havia muitas pessoas que passaram a crer. Isso é bem interessante. É interessante esse tipo de atitude, essa comparação que Lucas faz questão de fazer entre Tessalônica e os bereanos. Os tessalonicenses, eles partiram logo sem discussão, sem questionar, sem se aprofundar, sem refletir, e expulsaram Paulo da sinagoga. Em Bereia, eles foram ler a palavra. Eles foram buscar um argumento teológico, eles foram buscar o que a Escritura diz, não o que eu acho, o que eu penso, não a minha visão. Se bate na minha visão, eu aceito, se não é da minha visão, está fora. Não, eles foram buscar na palavra, e na palavra argumentavam com Paulo. Então, Paulo é corrido da sinagoga em Tessalônica, e saindo, muitos foram com eles, poucos judeus, mas muitos tementes a Deus, muitos gentios que não eram judeus, que eram tementes a Deus, foram com ele, uma multidão, diz a palavra, e também muitas mulheres distintas seguiram Paulo. E eles foram para onde? Não foram construir igreja, eles foram formar a igreja, um pequeno grupo, na casa de alguém. E eles foram para a casa de alguém, então, ali se reunirem. E ali Paulo continuaria fortalecendo a fé deles. Mas acontece que os tessalonicenses tinham... A inveja foi muito grande. A questão com Paulo foi muito grande, e eles reuniram, como diz a palavra aqui diz alguns da malandragem, outras versões dizem vadios, outros dizem ociosos, outros dizem perversos, maus, que estavam nas praças sem fazer nada, e ali subornaram eles como haviam subornado no julgamento de Jesus, e levaram eles, fizeram um tumulto, uma aglomeração, um ato de vandalismo pela cidade, para jogar a culpa em Paulo e na sua turma. Invadiram a casa de Jason, onde eles achavam que estava Paulo. Paulo não estava ali, e então eles pegam a família de Jason e aqueles irmãos que estavam ali, acusam eles de vandalismo. Qual é a acusação dele? Aqueles que têm perturbado o mundo, aqueles que têm prejudicado a sociedade, aqueles que têm trazido mal para a sociedade. Essa era a acusação. É isso o sentido da palavra que diz aqueles que têm alvoroçado o mundo, é aqueles que têm perturbado, têm trazido mal para a sociedade. Então eles são levados às autoridades, mas as autoridades não viram nada que pudesse acusá-los, pagam a fiança e são liberados. Paulo é levado pelos irmãos até a cidade de Bereia. Os tessalonicenses, assim que ficam sabendo que Paulo está em Bereia, também expondo a palavra, falando que Jesus é o Cristo, então eles, tessalonicenses, vão até Bereia e fazem tumulto e levam, então, alguns irmãos levam Paulo até Atenas.
Veja até onde vai a inveja dos tessalonicenses, aonde vai o intuito deles de impedir Paulo que pregasse o evangelho, que pregasse as boas novas de salvação. No entanto, Paulo tem algo pesando no seu coração. Paulo havia deixado em Tessalônica uma igreja muito fraca. Na perspectiva dele, ele não teve tempo de consolidar a fé daqueles irmãos. Ele não teve tempo de dar um ensinamento mais aprofundado. Ele não teve tempo de reuni-los e passar tempo com eles, ensinando as Escrituras, fortalecendo a fé, trazendo crescimento espiritual para aquela igreja, para aqueles irmãos. Paulo não tinha ficado em Tessalônica o tempo que havia ficado em outras igrejas. Em outras cidades, Paulo havia ficado 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Mas ali, a palavra fala em 3 semanas. Alguns estudiosos dizem que Paulo deveria ter ficado um pouco mais, não apenas 3 semanas, porque Paulo inclusive recebe oferta de outras igrejas, ainda em Tessalônica. Mas mesmo assim, consideram que não foi muito tempo. Talvez um pouco mais que 3 semanas, alguns meses, mas não muito tempo. Não tempo o suficiente de deixar uma igreja sólida, uma igreja firmada, uma igreja preparada. Ele acreditava que a igreja estava vulnerável, ainda não havia comido aquele alimento sólido, ainda estava recém no início da caminhada, tomando o leite espiritual. Então ele tinha esse sentimento de que aquela igreja em Tessalônica, principalmente porque ela era constituída na sua grande maioria de gentios, e os gentios não tinham um conhecimento mais aprofundado das Escrituras. Eles não tinham nem sequer conhecimento da graça, do favor imerecido, da obra de Jesus. E não havia tempo para isso. Paulo não teve tempo de dar esse ensinamento, dar esse alimento para eles. Então a perspectiva que Paulo tinha é que a igreja estava muito fraca, que a igreja ficou vulnerável a toda aquela perseguição. Os episódios em Tessalônica mostravam e provavam que a perseguição ali seria muito grande, que a perseguição à igreja seria muito forte, haveria muita pressão, e Paulo acreditava que eles não iriam resistir, porque afinal de contas não tiveram muito tempo, e Paulo precisou sair da cidade. Não foi por vontade de Paulo, mas sim pelas circunstâncias. As circunstâncias fizeram com que Paulo precisasse sair daquela cidade, deixando então, na perspectiva dele, uma igreja fraca, uma igreja vulnerável, porque ele não havia tido tempo de instruí-los e consolidar a fé deles. Então, na primeira oportunidade, quando Timóteo chega a Atenas, Paulo envia ele a Tessalônica, para que ele vá a Tessalônica e veja a realidade, veja como aquela igreja está suportando a pressão. Existe um autor, um teólogo chamado F.F. Bruce. Ele escreve no seu livro Paulo, o Apóstolo da Graça. Ele comenta sobre como teria sido talvez a reação dos maridos daquelas mulheres que passaram a seguir Paulo. Talvez esses maridos chegassem para as esposas e dissessem: cadê o líder de vocês? Agora, a hora que a coisa ficou mais difícil, a hora da perseguição, a hora que foi para ser confrontado, aí o líder de vocês foi embora e deixou vocês aí sem nada, deixou vocês sozinhos, abandonou vocês. Então ele faz esse comentário que talvez os maridos tivessem reagido assim só para demonstrar a pressão e a perseguição que aquela igreja poderia sofrer. Será que aquelas mulheres aguentariam essa pressão dos seus esposos, dos seus maridos dizendo isso e talvez até criticando e pressionando ainda mais? Será que elas teriam maturidade espiritual devido ao pouco tempo que Paulo esteve com elas? Pois bem, é impressionante o relatório que Timóteo faz quando ele volta a se encontrar com Paulo sobre a igreja de Tessalônica. Essa igreja fraca, essa igreja que até na perspectiva de Paulo estava vulnerável, não resistiria. Timóteo chega a Paulo e
faz o seu relato. E nós podemos perceber qual foi o relato que Timóteo fez a partir da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta aos Tessalonicenses. Se você comparar a primeira carta aos Tessalonicenses com as demais cartas escritas às demais igrejas, você vai ver que, fizer uma lista dos problemas das igrejas, você vai ver que talvez a igreja de Tessalônica seja a igreja que tinha menos problemas, que apresentava menos problemas. Se comparar aos Gálatas, a Corinto, então nem se fala. Então aquela igreja que aparentemente estava vulnerável, era uma igreja que tinha menos problemas. Se você também comparar as cartas, você vai ver que nenhuma outra igreja recebe tantos elogios como recebe a igreja de Tessalônica. Ela recebe mais elogios do que exortação ou do que orientação. A igreja de Tessalônica surpreendeu. A fé deles alcançou outros na cidade e também alcançou outras cidades. A fé dos tessalonicenses foi referência, passou a ser referência. A igreja estava sim forte, a igreja estava temente a Deus, a igreja estava vivendo em santidade, a igreja estava ali em Tessalônica fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus. É algo incrível. Tão pouco tempo, tão pouco ensinamento, proibida, num certo ponto ali, proibida por causa que não aceitavam Paulo na cidade de ter um acesso à Escritura. Talvez eles não tivessem nem acesso às Escrituras. Não era nem acesso como nós hoje, de ir ao templo, de estarmos lá no culto. Eles não tinham acesso às Escrituras, talvez. Mas mesmo assim, eles cresceram de uma maneira exponencial. Mesmo assim, a igreja em Tessalônica se tornou referência para todos os demais. E o que tudo isso, essa questão, esse fato da igreja de Tessalônica sofrer essa perseguição num momento frágil, num momento vulnerável que ela estava, recém no princípio, nos ensina que, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que nós, o nosso contexto aqui agora, nós não estamos passando por perseguição religiosa. Não é pelo fato de que nós estamos com uma delimitação, uma limitação nos cultos, que isso quer dizer que seja uma perseguição religiosa. Os eventos de fim de ano, as festas de fim de ano, elas também estão canceladas. E isso não tem nada a ver com perseguição religiosa. Então, nós precisamos ter bem, não nos deixarmos manipular e achar que é um levante das trevas contra a igreja. Não, nós estamos passando por um período natural de pandemia. É um momento que não é uma perseguição para a igreja. A sociedade toda está tendo privações. Então, perseguição religiosa era essa que havia em Tessalônica, onde eles foram corridos, expulsos da igreja, aonde eles foram perseguidos. Paulo foi perseguido, foi para outra cidade e continuou sendo perseguido, e aqueles, e dali começa a perseguição, e aí a gente sabe, a história mostra que ela só se amplia. Isso é perseguição religiosa. Agora, o fato de termos o culto com uma capacidade reduzida em razão de saúde pública, isso não é perseguição religiosa. Então, esse é um primeiro ponto. Mas o ponto principal, o ponto que nós precisamos compreender e glorificar a Deus é que pode vir edemia, pode vir epidemia, pode vir pandemia, pode vir aflição, pode vir perseguição, pode vir o que quer que seja. Deus guarda a sua igreja. A igreja é do Senhor. Jesus é o noivo da igreja. A noiva é de Jesus. Foi Jesus que morreu pela sua igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E isso nos mostra, isso nos diz que Jesus é o maior interessado pela sua igreja.
E Jesus não vai abrir mão da sua igreja. Pode ser uma igreja fraca como essa de Tessalônica. Paulo achava que, olha, tive pouco tempo, eles não vão aguentar, eles não vão subsistir sem um ensinamento, sem o culto. Mas eles subsistiram, porque a igreja não é de Paulo. A igreja não era de Silas, não era de Timóteo, a igreja é do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos compreender. A igreja não é de A nem B, nem de alguma associação. A igreja é do Senhor Jesus. Ele é o maior interessado pela igreja e ele não vai abrir mão da sua igreja. A palavra nos mostra que desde o princípio Deus guarda os seus. Deus vai guardar a sua igreja até o final dos séculos. Deus não vai abrir mão da sua igreja. A igreja de Cristo é guardada por Ele. Você consegue entender isso? Não é porque estamos algum tempo sem culto que Deus vai abrir mão da sua igreja, que Deus vai abandonar a sua vida. Não, querido irmão. Deus continua com você. Você sim, você pode abandonar, você pode se distanciar, você pode abrir mão, mas Deus já vai abrir mão. Deus jamais vai abrir mão da sua igreja. Ele guarda. Essa igreja de Tessalônica é um exemplo para nós. Mesmo ali no momento difícil, sofrendo perseguição e não tendo maturidade espiritual, Deus guardou, Deus preservou e essa igreja se tornou referência. Será que o nosso Deus mudou? Será que o nosso Deus é diferente hoje? Talvez as pregações e as mensagens que você ouve por aí sejam diferentes. Não sejam centradas na palavra, sejam centradas em filosofias, em psicologias e outras vias. Mas a igreja de Jesus permanece a mesma. Deus permanece o mesmo e a mensagem nos diz que Deus vai guardar a sua igreja, mesmo que por algum tempo nós precisamos nos distanciar, mesmo que por algum tempo nós não possamos estar juntos ali celebrando em comunhão. Deus tem poder para nos guardar. Creia nisso. Deus tem poder para guardar a sua igreja, mesmo na perseguição, mesmo na pandemia, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus continua sendo Deus e a igreja continua sendo dele. E ele tem poder para guardar a sua vida. Busque ele cada vez mais, porque ele é poderoso para continuar sustentando a sua vida. E esse é o desejo dele. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque esta fé no nosso coração, a fé que Ele colocou naqueles irmãos lá em Tessalônica, fortalecendo eles. E Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo: nós estivemos com vocês não só em palavra, mas em poder do Espírito, porque ele viu o crescimento de Tessalônica, que não foi apenas pelo ensinamento dele, mas pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos guarda, que nos livra. É o poder de Deus, é a ação de Deus que guarda a sua igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus é invencível. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde a nossa fé, para que possamos permanecer firmes nesse momento de dificuldade e que possamos, após passarmos por esse deserto, glorificarmos ainda mais o nome do Deus que nos guardou. Deus te abençoe, em nome de Jesus.